Se você entrevistasse 500 das pessoas mais ricas do mundo e anotasse os segredos que as tornaram bem-sucedidas, acabaria com este livro, Pense e Enriqueça. Escrito em 1937 por Napoleon Hill, ele continua sendo, até hoje, um dos livros mais influentes sobre construção de riqueza. Neste vídeo eu vou fazer um resumo detalhado de todos os capítulos para que você aprenda como aplicar os mesmos princípios na sua própria vida. Princípio número 1. Desejo. Tenha clareza do que você quer. Há muito tempo tinha um jovem chamado Edwin Barnes. Não tinha nada de especial nele. Ele não tinha dinheiro, família rica, nem conhecia pessoas importantes. Mas ele tinha uma coisa: um desejo ardente. Ele decidiu que iria trabalhar com Thomas Edison, não para ele como funcionário, mas com ele como um sócio. Só que havia um problema. Barnes não conhecia Edison. É como se você quisesse trabalhar com Elon Musk, mas não conhece ninguém que pudesse te apresentar a ele. Além disso, ele não tinha dinheiro nem para comprar a passagem de trem até onde Edison morava. A maioria das pessoas teria desistido nesse ponto, mas não Barnes. Ele pulou em um trem de carga escondido e, finalmente, conheceu Edison em seu escritório. Edison depois contou que naquele dia teve a impressão de que Barnes estava todo bagunçado, mas também que percebeu algo nos olhos dele: determinação. Era como se ele dissesse: esse cara tá falando sério. Então, Edison deu uma chance. Não como sócio, claro, mas num trabalho pequeno, mal pago, fazendo coisas sem muita importância. Mas isso não fazia diferença para Barnes. O que ele queria mesmo era ficar perto de Edison para que, quando a oportunidade aparecesse, ele estivesse pronto. Meses e anos se passaram. O desejo de Barnes de ser parceiro de Edison só aumentava, mas nada acontecia. Só depois de 5 anos, Barnes finalmente viu sua oportunidade chegar. Edison havia lançado uma nova invenção, um gravador de voz chamado Edison Dictating Machine. Os vendedores achavam que não tinha futuro, que isso não ia vender. Não tiveram interesse na invenção. E foi então que Barnes convenceu Edison a deixar ele tentar vender. E vender foi exatamente o que ele fez. Vendeu tão bem que Edison ofereceu a ele o contrato de exclusividade para vender em todo o país. E foi assim que Barnes finalmente se tornou parceiro de negócios de Edison e um milionário, claro. Então, o que foi que tornou Barnes diferente? Ele tinha clareza do que queria, tão claro quanto um cristal. Ele não disse: quero um emprego ou quero ganhar dinheiro. Ele disse: quero ser parceiro do Edison. É isso que Hill chama de propósito definido, uma meta tão clara e tão forte que você não para até alcançá-la. Então, aqui está a minha pergunta para você. O que exatamente você quer? Eu sei que você quer ser rico, mas quanto você realmente quer? Hill apresenta 6 passos simples. Número 1. Decida o valor exato de dinheiro que você quer. E não mais dinheiro, um número real mesmo. Número 2. Decida o que você vai dar em troca. Qual serviço ou produto você vai oferecer? Se ainda não sabe, deixe isso de lado por enquanto. Número 3. Defina um prazo. Quando você quer alcançar essa meta? Número 4. Faça um plano. Mesmo que seja só um rascunho, mas comece agora. Número 5. Escreva tudo em um papel. Número 6. Leia em voz alta toda manhã e toda noite. Visualize como se já fosse seu. Aqui está um exemplo. Até janeiro de 2026 eu terei R$50 mil guardados. Vou conseguir isso construindo o meu negócio até chegar a R$10 mil por mês. Em troca, vou servir meus clientes da melhor forma possível através da minha agência de marketing digital. Princípio número 2. Fé. Acredite que você pode conseguir.
Há muito tempo, Rio teve um filho recém-nascido, que nasceu sem as orelhas. O médico disse que ele nunca ouviria nem falaria, mas Rio se recusou a aceitar isso. Em sua mente, seu filho ouviria e falaria. Então, todos os dias ele repetia para si mesmo que o menino não deveria ser surdo-mudo. Só que desejo por si só não era suficiente. Rio sabia que precisava plantar essa mesma crença na mente do filho. Mas como? Seu filho não podia ouvir? Até que um dia Rio descobriu algo. O menino conseguia ouvi-lo quando ele falava encostando os lábios na região onde a orelha deveria estar. O garoto tentava até falar. Rio ficou muito feliz com esse progresso. A partir daí, sabendo que o filho podia ouvi-lo, Rio começou a contar ao filho histórias de niná. Ele mesmo criava essas histórias, com o objetivo de despertar na criança o desejo de ouvir e falar. Havia uma história que ele repetia várias vezes, sempre com novos detalhes dramáticos. A ideia era plantar na mente do filho que sua condição não era um problema, era um ativo. Mas aqui estava o desafio. Em todas as suas pesquisas, Rio sabia que todo problema esconde uma oportunidade. E, mesmo assim, ele não fazia ideia de como a surdez do filho poderia ser uma vantagem. Ainda assim, continuou contando a história. Veja bem, Rio nunca colocou o filho em uma escola especial. Estava determinado de que ele teria uma vida normal. Também não deixou que aprendesse língua de sinais. Na sala de aula, ele só conseguia ouvir os professores quando gritavam bem de perto. Vamos agora para o ano em que o garoto fez 18 anos. Aqui está o que aconteceu. Na sua última semana de escola, alguém lhe deu um novo aparelho auditivo para experimentar. Ele colocou na cabeça, ligou a bateria e, pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir claramente. Ele correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu a voz dela perfeitamente pela primeira vez. Agora ele conseguia ouvir seus professores sem que precisassem gritar. Conseguia ouvir o rádio. E aqui vem a melhor parte. Lembra das mensagens que Rio repetia nas histórias de niná? De que a deficiência poderia ser uma vantagem? Foi exatamente o que aconteceu. Ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho auditivo descrevendo sua experiência. O chamaram para visitar a fábrica. Lá ele percebeu que poderia ajudar milhões de pessoas surdas. Depois disso, passou um mês pesquisando e criou um plano de marketing de 2 anos, apresentou para a empresa e foi contratado imediatamente. E, através de seu trabalho, trouxe esperança e audição para milhares de pessoas surdas. Foi assim que sua deficiência se transformou em um ativo. Mas a história não para por aí. Aqui vem a parte mais incrível de todas. Depois de tudo isso, um médico voltou a examiná-lo. Os raios-x mostraram que não havia nenhuma conexão física entre onde deveriam estar suas orelhas e o cérebro. De acordo com a medicina, ele não deveria ser capaz de ouvir. Dessa experiência, Rio concluiu: nada é impossível quando o desejo é apoiado pela fé. E agora vem a pergunta: como você pode plantar esse tipo de fé na sua mente para conquistar o dinheiro que deseja? Rio diz que sua mente acredita em qualquer coisa que você repita muitas vezes, mesmo que seja mentira. Por isso, repita sua afirmação do princípio 1 toda manhã e toda noite com o sentimento de que já alcançou o objetivo. E se você está pensando, mas como vou sentir que já consegui se parece impossível? É exatamente isso que vamos ver no próximo princípio. Princípio número 3, a autossugestão. Na última lição falamos sobre o filho de Napoleon Hill e como ele acabou aprendendo a ouvir. Agora eu vou explicar como algo aparentemente impossível se tornou possível. Hill estava usando o que mais tarde chamou de autossugestão. Esse é só um jeito chique de dizer: você fala para sua mente no que acreditar, até que ela realmente acredita.
Como filho, Hill fazia isso através das histórias de Niná. Ele descrevia uma vida em que o menino podia ouvir e falar como qualquer outra pessoa. Falava como se aquilo já fosse verdade. Repetia todas as noites, sempre com emoção. E aqui está o porquê de funcionar. Sua mente subconsciente não discute com você. Ela não pede provas, ela apenas escuta. Se você continuar alimentando ela com a mesma mensagem e com emoção, ela acaba aceitando como verdade. Pense na sua mente subconsciente como um jardim. O que você planta, cresce. Mas se você não plantar nada, crescem ervas daninhas. E essas ervas, no caso, são os pensamentos negativos. Na história de Hill, se ele não tivesse plantado ideias positivas, o filho teria crescido acreditando que nunca poderia ouvir. Então, aqui está o que você pode fazer. Não basta apenas ler sua afirmação. Você precisa sentir, se ver já tendo aquele dinheiro, entregando o seu serviço ou vendendo o seu produto. Por exemplo, quando defini a meta de ganhar $10.000 por mês, comprei uma pilha falsa de notas de 10.000 e deixei na minha mesa. Assim, eu poderia literalmente ver e sentir o dinheiro todos os dias. E não se preocupe em ter o plano perfeito desde o início. O seu trabalho não é descobrir exatamente como você vai chegar lá. É ter total clareza sobre o que você quer e sentir plenamente o resultado final. O dinheiro nas suas mãos, a meta já conquistada. O como vai se revelar naturalmente. Sua mente subconsciente vai fornecer o plano, muitas vezes em forma de lampejos de inspiração. E quando essas ideias surgirem, respeite-as e haja imediatamente. Princípio número 4. Conhecimento especializado. Aprenda o que importa. Você provavelmente já ouviu falar de Henry Ford, o fundador da Ford. Talvez pense que um fundador de carros deve ser um gênio, como Elon Musk, criador da Tesla, que também entende de tecnologia espacial. Mas Ford nem sequer terminou a escola e, mesmo assim, conseguiu construir uma das empresas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal chamou Ford de sem educação. Ele processou o jornal e o caso foi parar nos tribunais. No julgamento, os advogados do jornal tentaram provar que Henry Ford era realmente ignorante. Fizeram perguntas como: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados os britânicos enviaram para os Estados Unidos para reprimir a rebelião de 1776? Ford não sabia as respostas e se cansou daquilo, até que respondeu: se eu realmente quisesse responder a essas perguntas tolas, deixe-me lembrá-los que tenho uma fileira de botões elétricos na minha mesa. Quando aperto o botão certo, chamo um dos meus assistentes para responder qualquer questão sobre o meu negócio, que é a única coisa na qual concentro todos os meus esforços. Por que eu deveria encher minha mente de conhecimentos gerais se tenho pessoas ao meu redor que podem me fornecer qualquer conhecimento de que eu precise? E essa resposta calou todo mundo. Ford não era burro, ele era focado, inteligente o suficiente para saber o que não precisava aprender. Seu foco estava apenas no conhecimento especializado, que era o que importava para o seu negócio de automóveis. E ele contratava pessoas que sabiam mais do que ele para tocar a empresa. A grande lição aqui é: conhecimento geral não vai te deixar rico. A riqueza vem de encontrar o conhecimento específico que importa e agir sobre ele. Não tente saber tudo. Tenha clareza sobre qual conhecimento realmente te aproxima do seu objetivo e aprofunde-se nele. Princípio número 5. Imaginação. Visualize o seu sucesso. Pense por um instante. Tudo ao seu redor começou como uma ideia na mente de alguém. O celular no seu bolso, a cadeira onde você está sentado, até a casa em que você mora. Tudo isso nasceu primeiro na imaginação. Imaginação não é só sonhar acordado, é a capacidade de enxergar algo na sua mente antes que exista na realidade. É o que empreendedores, inventores e criadores fazem. Eles veem o resultado primeiro
e depois descobrem como torná-lo real. E como isso se aplica a você? Se a sua meta é construir um negócio, não foque apenas no esforço diário para chegar lá. Feche os olhos e realmente imagine o seu produto nas mãos das pessoas, clientes agradecendo a você, o dinheiro entrando na sua conta. Visualize de forma tão clara que pareça real. E aqui está o porquê dessa etapa ser importante. Seu cérebro começa a funcionar de outro jeito quando você imagina o sucesso. Você passa a notar oportunidades, fazer conexões e tomar atitudes que se alinham com aquela visão. A imaginação é como um músculo. Quanto mais intensamente você visualizar o seu sucesso, mais rápido a sua mente vai descobrir como torná-lo realidade. Princípio número 6. Planejamento organizado. Crie um plano e entre em ação. Havia um jovem pregador e educador chamado Dr. Frank Gonçalves. Ele via falhas sérias no sistema educacional. Então, ele tinha uma missão: construir uma faculdade onde os jovens pudessem aprender habilidades práticas e desenvolver suas mentes. E para construir essa faculdade, ele precisava de $1 milhão. Eis o problema. Ele não tinha dinheiro, nem terras, nem amigos ricos. Apenas uma grande ideia. Mas ele tinha o desejo, tinha a fé de que poderia construir aquilo e já tinha imaginado a faculdade em sua mente. Durante 2 anos, nada aconteceu. Até que um dia ele disse: chegou a hora de agir. Preciso conseguir esse 1 milhão em uma semana. No momento em que definiu esse prazo, algo acendeu dentro dele. Finalmente, em vez de apenas desejar, elaborou um plano. E aqui está o que ele fez. Ligou para os jornais e anunciou que faria uma palestra com o título "O que eu faria se tivesse $1 milhão?". Em seguida, preparou a palestra imediatamente. Quando terminou de escrever, foi dormir já se imaginando o dono daquele milhão. Na manhã seguinte, acordou cedo e orou com emoção que conseguisse o dinheiro. Na hora de palestrar, falou com todo o coração e alma, descrevendo a faculdade com tantos detalhes vívidos que era quase possível enxergá-la. Então, quando terminou, um homem se aproximou e disse: gostei do que você acabou de descrever. Acredito que pode realizar tudo o que disse. Venha ao meu escritório amanhã, eu lhe darei $1 milhão. E, com esse dinheiro, o Dr. Gonçalves finalmente construiu a sua faculdade. Veja, Hill disse, o desejo é a faísca, mas sem um plano, nada acontece. Então, aqui está o que você deve fazer. Comece a criar um plano para o seu objetivo. Divida-o em etapas, defina prazos e comece a agir. Agora, e se o plano falhar? Não é o fim do mundo, é apenas uma derrota temporária, não um fracasso permanente. Hill diz que é um sinal de que você deve ajustar o plano e continuar. Lembre-se disso, pessoas ricas planejam, pessoas pobres apenas se apegam à esperança. Portanto, faça o seu plano, entre em ação. E se não der certo, simples, faça um novo plano. Princípio número 7. Decisão. Tome decisões e mantenha-se firme. Vamos voltar à história de Henry Ford. Em 1908, ele lançou o Model T. Era quadradão, básico e barato. E, por mais de 10 anos, dominou o mercado. No início da década de 1920, mais da metade dos carros nas ruas eram Fords. Mas, com o tempo, a concorrência começou a alcançar. A Chevrolet e outras marcas passaram a oferecer carros mais estilosos. Depois disso, os clientes de Ford pediam mudança. Até mesmo seus principais conselheiros e o seu próprio filho disseram que era hora de criar um novo modelo. Ainda assim, Ford manteve sua decisão. Durante anos, se recusou a mudar qualquer coisa. Acreditava em sua escolha e não deixou opiniões externas abalarem sua determinação. Só depois de vários anos, quando as vendas caíram, ele finalmente lançou outro modelo.
Você pode pensar que Ford foi rígido demais, recusando-se a mudar até que os concorrentes o superassem nas vendas. Mas o ponto de Hill é esse. Foi justamente esse traço de caráter, a habilidade de manter-se firme em suas decisões, que fez de Ford um homem milionário. Mais de 15 milhões de unidades do Model T foram vendidas. Ele se tornou o carro mais vendido de sua época e transformou Ford em uma lenda. A lição é essa: pessoas ricas tomam decisões rapidamente e se mantêm firmes nelas. Pessoas pobres demoram demais para decidir e mudam de ideia no primeiro sinal de pressão. Hill diz: se você é facilmente influenciado pelos outros depois de tomar uma decisão, não terá sucesso em transformar seu desejo em dinheiro. Por exemplo, você decide criar um aplicativo onde os usuários pagam mensalmente para usar. Mas aí vê alguém faturando centenas de milhares vendendo cursos online e, de repente, se sente tentado a mudar de rumo. Não se deixe influenciar assim. Tome sua decisão, mantenha-se firme nela e dê a ela o tempo necessário para dar frutos. Princípio número 8. Persistência. Nunca desista fácil. Você provavelmente já viu essa imagem antes. Há um homem cavando em busca de diamantes. Ele não sabe, mas faltam apenas alguns centímetros para chegar aos diamantes. E mesmo assim, ele desiste e vai embora. Enquanto outra pessoa, logo acima, continua cavando e está prestes a encontrar o tesouro. Essa cena, na verdade, vem de uma história real. Um homem chamado Darby e seu tio encontraram sinais de ouro. Então, eles juntaram seus equipamentos, pegaram o trem para uma mina em outro estado e começaram a cavar com paz. Depois de semanas de trabalho, deu certo. Eles encontraram ouro. Quando enviaram para processamento, descobriram que vinha de uma das minas mais ricas. Eles sabiam que estavam no caminho certo para ficarem milionários, mas precisavam de equipamentos melhores. Então, aconteceu o seguinte: eles voltaram para casa, levantaram dinheiro com parentes e vizinhos, compraram uma máquina de perfuração e retornaram à mina. Só que, ao perfurar com a nova máquina, algo mudou. Os sinais de ouro simplesmente desapareceram. Eles tinham seguido aqueles sinais no início, mas agora não conseguiam mais encontrar nada. Continuaram perfurando e nada. Até que, finalmente, decidiram desistir. Venderam a máquina para um ferro velho por algumas centenas de dólares e voltaram de trem para casa. E aí vem a parte surpreendente. O dono desse ferro velho contratou um engenheiro para analisar a mina. O resultado é que a veia de ouro estava a apenas 3 pés, menos de 1 metro, do ponto onde Darby havia parado de perfurar. O dono do ferro velho continuou a perfuração e, no fim, foi ele quem se tornou milionário. Mas a história não acaba aí. Como foi o dono do ferro velho que se tornou milionário, Darby nunca esqueceu a lição. Mais tarde, tornou-se um dos melhores vendedores de seguros de vida. Por quê? Porque fez a si mesmo uma promessa. Eu parei a 3 pés do ouro, mas eu nunca mais vou deixar de insistir só porque alguém me disse não quando eu oferecer um seguro. Essa mentalidade ajudava sua equipe a vender mais de $1 milhão em seguros todos os anos. Veja bem, a maioria das pessoas desiste cedo demais, sofrem com a rejeição, a resistência ou a dúvida e pensam que estão no caminho errado. Continue tentando e seja persistente. Você pode estar a apenas 3 pés da sua grande virada. Princípio número 9. Mastermind. Trabalhe com pessoas que pensam como você. Henry Ford não era apenas pouco instruído. Ele também era pobre. Mas, em apenas 10 anos, superou esses 2 problemas e, em 25 anos, tornou-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E qual foi o seu maior segredo? Ele se cercou de pessoas inteligentes e ricas. Sua melhora acelerada começou quando fez amizade com Thomas Edison. Depois, aproximou-se de outros 3 grandes inventores.
Hill diz que quando você anda com pessoas inteligentes e bem-sucedidas, basicamente você absorve a mente delas. Ele também explica que quando um grupo de pessoas se reúne com o mesmo propósito, isso gera uma energia coletiva. Essa energia passa a estar disponível para cada cérebro dentro do grupo. Esse é o princípio do Mastermind. Basicamente, significa que o seu crescimento pessoal acelera quando você faz parte de um grupo de pessoas de alto desempenho que se apoiam mutuamente. Portanto, escolha com quem você passa seu tempo. E, se não houver pessoas inteligentes ao seu redor, selecione 2 ou 3 para acompanhar online. Passe tempo com eles assistindo aos seus vídeos, entrevistas e palestras. Com o tempo, você vai perceber, você vai começar a pensar e agir como elas. Princípio número 10. Transmutação sexual. Direcione sua energia. Deixe-me mostrar como isso funciona com uma imagem simples. Imagine que você está em um avião prestes a decolar. Enquanto ainda está no chão, você olha pela janela, consegue ver o aeroporto, mas não o que está além dele. É assim que sua mente funciona em um nível baixo. Você só enxerga o que está na sua frente, geralmente seus problemas, como contas, estresse do trabalho, e não consegue ver além disso. Mas quando o avião decola, de repente você enxerga tudo de cima, tudo que rodeia o aeroporto. Os prédios, as colinas, a praia. É isso que acontece quando sua mente se eleva a um nível superior. Você deixa de ficar preso apenas aos problemas imediatos, porque agora consegue ver o quadro maior. É nesse estado que surgem as melhores ideias, lampejos de inspiração, palpites certeiros, soluções criativas. Agora, para alcançar esse nível superior, Hill fala sobre um segredo importante: a transmutação sexual. Um estudo com 30 mil vendedores mostrou que os mais bem-sucedidos tinham alta energia sexual. Essa energia lhes dava um magnetismo pessoal, perceptível em sua presença e até em sua voz. Isso os ajudava a influenciar melhor as pessoas. E aqui está a chave. As pessoas que conseguem tirar a mente do sexo e canalizar essa energia para o trabalho com paixão já estão praticando a transmutação sexual mesmo sem saber. Hill afirma que todos os grandes líderes da história tinham energia sexual intensa. Mas aqui está o detalhe. Somente ter esse grande desejo não basta. É preciso canalizá-lo. Quando esse desejo surgir, não o desperdice. Direcione-o para trabalhos que exijam criatividade, paixão e foco. Não para tarefas aleatórias como preencher seus formulários de imposto. E tem mais. Hill percebe que muitos homens grandiosos da história foram inspirados principalmente pelas mulheres que amavam. Quando você combina a energia sexual com o amor, quando está apaixonado por alguém com quem pode ser íntimo, isso eleva sua mente a um plano superior e o ajuda a superar os problemas imediatos. E se você acha que já amou e perdeu, não se preocupe. Hill diz que até mesmo as memórias de amor são suficientes para elevar você a um nível mais alto e ajudá-lo a vencer desafios. Princípio número 11. A mente subconsciente. Pense em um momento da sua vida em que você orou por algo e conseguiu. O que era? E como você se sentiu quando orou? Provavelmente você orou com fé intensa, acreditando de verdade que receberia, certo? Veja, Hill diz, a nossa mente subconsciente é o que nos conecta à inteligência infinita. Deus, poder superior, ou como você preferir chamar. Agora, nós não conseguimos controlar totalmente a mente subconsciente, mas podemos entregar a ela qualquer plano ou desejo. Lembre-se das histórias de Niná que Hill contava ao filho? Ele plantou uma semente positiva no subconsciente do menino para que acreditasse que um dia poderia ouvir. E acreditou profundamente que isso aconteceria. Essa crença é fé. É uma emoção positiva. E aqui está o ponto. Quando você não planta o positivo, o negativo toma conta. Por exemplo, Hill notou que muitas pessoas só rezam quando tudo falhou. E quando rezam,
Suas orações estão cheias de medo e dúvida. E se isso não funcionar? E se Deus não me ouvir? Percebe como a negatividade domina quando você não planta o positivo? Por isso, você precisa alimentar constantemente a mente com emoções positivas. Quando faz isso de forma consciente, sua mente subconsciente se torna uma conexão clara com a inteligência superior. E é aí que ideias e planos começam a fluir para você. E quando Hill fala em emoções positivas, não se refere apenas à fé, acreditar no que você deseja. Ele também listou 7 emoções poderosas que podem servir como combustível para fortalecer o subconsciente. São elas: a emoção do desejo, a emoção da fé, a emoção do amor, a emoção do sexo, a emoção do entusiasmo, a emoção do romance e a emoção da esperança. E se você não plantar essas emoções positivas, as negativas tomarão espaço, pode ter certeza. São elas: o medo, a inveja, o ódio, a vingança, a ganância, a superstição e a raiva. Princípio número 12. O cérebro. Transmissão e recepção de ideias. Imagine que estamos na década de 1950. Uma família se reúne em volta do rádio para ouvir uma partida de futebol. O narrador no estádio grita "Gol!" e todos em casa vibram. Mas veja o que está acontecendo por trás dos bastidores. No estádio, o repórter fala ao microfone. O som se transforma em ondas invisíveis, viaja até uma torre de transmissão e a torre envia essas ondas para os rádios em casa. A família em casa simplesmente gira o botão até a estação correta, digamos 101,3 FM, e, instantaneamente, a voz do narrador sai alta e clara pelo rádio. Hill diz que o nosso cérebro funciona exatamente como essa torre de transmissão. Ele pode enviar pensamentos e também receber ideias. E é aí que a maioria das pessoas erra. Pense em que não consegue ouvir o jogo, mesmo com a transmissão acontecendo. Por quê? Porque ficam mudando de estação. Isso é parecido com pessoas que vivem mudando de meta. Um dia querem ganhar 50 mil com a agência de marketing digital. No outro, vê um youtuber faturando e pensam: talvez eu devesse tentar isso. No exemplo do rádio, é como ficar mudando de estação em vez de permanecer em 101,3 FM. Você perde o jogo mesmo com ele sendo transmitido. Quando você escolhe um objetivo claro e mantém o foco, seu cérebro começa a sintonizar. De repente, você percebe o livro certo, o cliente certo, a oportunidade certa. É como ouvir a partida inteira sem mexer no botão. Você recebe todas as atualizações. E tem mais! Lembra das 7 emoções positivas do princípio anterior? Elas aumentam o poder do seu sinal. É como aumentar o volume do rádio. As ideias e oportunidades chegam com mais clareza. Então, aqui está o que você deve fazer. 1. Seja claro como um cristal sobre o que você quer. 2. Repita todos os dias com sentimentos positivos. 3. Mantenha-se firme na sua meta. Assim como no rádio, o sinal sempre está lá. As ideias existem, você só precisa manter-se firme em um objetivo para ouvi-las. Princípio número 13. O sexto sentido. Confie na sua intuição. Hill cita que um dos financistas mais bem-sucedidos dos Estados Unidos tinha um hábito curioso. Antes de tomar grandes decisões, fechava os olhos por 2 ou 3 minutos. Mas por quê? Porque esperava pela inspiração, aquele lampejo repentino de saber o que fazer. Hill chama isso de sexto sentido. É parte da sua mente subconsciente que funciona como uma antena, captando ideias e insights. Você provavelmente já sentiu isso também. Aquela ideia que surge do nada na sua cabeça, enviar um e-mail para alguém, criar um novo conteúdo ou até uma imagem que aparece na sua mente para um design. Esse é o sexto sentido em ação. Esses insights costumam surgir quando a mente está calma e silenciosa. E é por isso que aquele financista fechava os olhos. Praticar meditação também ajuda a silenciar a mente, tornando o recebimento dessas inspirações muito mais fácil. Você não pode forçar, mas quando vier, ouça.
Hill diz que o sexto sentido fica mais forte depois que você domina os outros princípios. Desejo, fé, planejamento, persistência, tudo isso prepara o terreno. Certo, então vamos recapitular agora rapidinho esses 13 princípios. Número 1, desejo. Seja claro como cristal sobre o que você quer, como Barnes, que queria ser sócio de Edison. Número 2, fé. Acredite que pode conquistar, como Hill acreditava que o filho ouviria e falaria. Número 3, autossugestão. Alimente o subconsciente todos os dias, como as histórias de Ninard e Hill que plantaram crença na mente do filho. Leia sua declaração escrita 2 vezes ao dia com emoção. Número 4, conhecimento especializado. Aprenda apenas o conhecimento necessário para sua meta, como Henry Ford focou apenas no que importava para o negócio de carros. Número 5, imaginação. Visualize pessoas usando o seu produto, agradecendo por seu serviço ou mais dinheiro entrando na sua conta. Número 6, planejamento organizado. Faça um plano como o Dr. Gonçalves, que planejou a palestra sobre sua faculdade. Não apenas deseje sem agir. Número 7, decisão. Ricos decidem rápido e, se forem mudar suas decisões, mudam devagar, como Ford com o Model T. Pessoas pobres decidem devagar e mudam rápido. Número 8, persistência. Nunca desista fácil, como Darby e seu tio que pararam a apenas 3 pés do ouro. Você pode estar a 3 passos da sua virada. Número 9, Mastermind. Cerque-se de pessoas inteligentes, como Ford, que se aproximou de Edison e outros inovadores. Você absorve as mentes de quem convive com você. Número 10, transmutação sexual. Direcione seu desejo para trabalhos criativos. Número 11, mente subconsciente. Alimente-a com emoções positivas para que as negativas não consigam dominar. Ore com fé, não com medo. Número 12, o cérebro. Seu cérebro transmite e recebe ideias. Seja claro sobre o que quer e mantenha-se firme para captar os sinais certos. Número 13, sexto sentido. Confie nos seus pressentimentos. Quando as ideias surgirem, haja. Pratique o silêncio da mente, porque sua mente capta ideias mais fácil quando está tranquila. E de todos esses 13 princípios, eu acredito que o mais difícil seja a persistência. Assim como Darby e o tio, que desistiram a apenas 3 pés do ouro, não é fácil continuar quando você não vê resultados imediatos.